Fala galera do Fórmula Chat, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do ano, primeira corrida do ano, sobre a corrida do Bahrein. Foi uma corrida muito massa, eu achei que não ia ser uma das melhores. Geralmente as primeiras corridas do ano nunca são uma das melhores, mas esse ano não foi na Austrália por conta do Covid, né? Então esse ano deu o que falar aí. Vou dar rapidinho um resumo sobre como foi a pré-temporada. Todo mundo acha que a pré-temporada, a Mercedes sempre dá aquele migué para mostrar que não é tão rápido e no fim ganha o campeonato mais uma vez. Dessa vez foi um pouco diferente. A Red Bull estava na frente e conseguiu terminar a pré-temporada na frente da Mercedes. Passando já para a corrida, tá? Não vou falar muito sobre a pré-temporada, porque acho que não tem muito a ver isso aí. Mas na corrida, o Pérez, que largou ali em 11º, na volta de apresentação, antes da largada ainda, ele parou o carro. O carro simplesmente desligou. Não sei como ele voltou ali pro modo de corrida do carro ali. Ele, sei lá, se deu um hard reset ali no volante ou algo do tipo, o carro voltou a funcionar. Mas ele perdeu o lugar dele no grid de largada, ele teve que largar dos boxes. Ou seja, para quem não sabe, largar dos boxes é antes, todo mundo vai passar, né? E ele tem que sair depois que todo mundo passar da linha de chegada, ele tem que largar de dentro da linha dos boxes. Então é bem pior do que largar em último, tá? Então vamos lá para a largada. Quem não sabe, a Haas tá com um piloto russo, o Nikita Mazepin. Já na largada ele rodou e bateu na primeira volta, tá? Se não me engano foi ali na curva 3, ele passou em cima da zebra e ele acelerou demais em cima da zebra e rodou, bateu feio e já na terceira curva já estava fora. Para quem estava assistindo a corrida pela Band, vi alguns comentários da entrevistadora lá da Band, eu esqueci o nome dela agora, mas ela falando sobre o comprometimento do Mazepin fora das pistas. Ela falou que aparentemente, ela não falou com essas palavras, mas parece que ele é um pouco folgado, um pouco... não dá tudo de si dentro da pista e fora também, né? Então vamos ver como é que vai ser isso aí, porque o pai dele tá bancando o time inteiro, né? Já quando ele bateu, já entra o safety car, bandeira amarela e todo mundo atrás do safety car. Na relargada, o Gasly, que estava muito bem na pré-temporada, muito bem nos treinos e na classificação também foi muito bem, mas ele tocou com o Ricciardo na McLaren e ele perdeu o bico bem nessa hora e ele teve que parar para os boxes e foi lá para trás do pelotão. Nesse meio tempo também, o Mick Schumacher, ele também deu uma rodada e foi parar mais atrás ainda, tá? O Mick Schumacher ele teve bastante problema aí com a Haas, que realmente parece uma carroça e não um carro de Fórmula 1. Já na volta 17, falando ali do Schumacher, ele estava 17 segundos atrás do Latifi, que era o penúltimo colocado. Então o Mick Schumacher estava muito mal, ele estava com muita dificuldade de guiar o carro. Realmente são dois pilotos inexperientes, o Schumacher e o Mazepin, num carro horrível, é o pior carro do grid. Eles conseguiram tomar esse posto da Williams, que era o pior do ano passado. É o pior carro do grid, disparado, é o carro da Haas. Para quem não sabe, a Haas ela parou totalmente o desenvolvimento do carro no ano de 2021 para focar no novo regulamento em 2022. Então o carro não vai receber atualizações, não vai acontecer nada com o carro. Eles só estão ali para treinar, basicamente, Schumacher e Mazepin. Na volta 18, o Verstappen ele parou, foi a primeira vez que o Verstappen parou, então já estava ali, né, sempre Verstappen e Hamilton, porque era a briga ali, todo mundo achava que o Verstappen ia ganhar. O Verstappen ele parou no pit, mas ele deu uma demorada a mais, tá? A gente não sabe exatamente qual foi o problema no pit do Verstappen, mas ele demorou. O Hamilton, ele volta, tá? Ele volta na frente do Verstappen. O Verstappen ele botou pneus médios e o Hamilton botou pneus duros. Para quem não sabe, quanto mais duro o pneu, mais lento ele é. Só que ele dura mais tempo, tá? Então isso é bem importante saber. Já na volta 29, o Hamilton ele para e bota mais um jogo de pneu duro. Ou seja, ele ia tentar ir até o final com esse pneu duro aí, tá? Se não me engano são 56 voltas, 57 voltas, tá? Então,
parou e botou mais um pneu duro. Na volta 31, o Bottas parou, só que ele teve problemas no box, tá? Ele teve problemas, se não me engano, foi na roda dianteira direita, tá? Isso lembrou muito a corrida no Sakir do ano passado, que foi na mesma pista, só que com um traçado diferente, onde foi uma lambança total da Mercedes e aparentemente esse fantasma aí tá assombrando o Bottas até hoje. Na volta 34, com problemas no freio, infelizmente, o bicampeão mundial Alonso, que foi a primeira corrida dele na volta para a Fórmula 1, ele teve que abandonar. Aparentemente, foi algum papel de lanche, de hambúrguer, alguma coisa no freio traseiro, tá? Eu não sei o que aconteceu, mas foi isso que a imprensa revelou aí, foi algum papel de lanche nos freios traseiros e ele teve que abandonar. Ele vinha muito bem, mesmo com a idade dele, que é um pouco mais avançada do que os outros pilotos, e o tempo fora das pistas, né? Porque ele não tinha experiência com carro de Fórmula 1, mas ele veio muito, muito bem. Uma coisa que eu achei meio estranho, tá? Pô, faz tempo já que a Renault, agora é a Alpine, quem não sabe, né? A Renault ela foi renomeada como Alpine Racing. Ela sempre teve muitos problemas de confiança mecânica dentro do carro. Anos anteriores, se não me engano, faz 3 anos agora, a Renault teve abandono duplo do Hülkenberg e do Ricciardo na mesma pista, com problemas super parecidos. Então a Alpine agora, que era a antiga Renault, ela tem bastante problema de confiança mecânica dentro do carro. Vamos ver como eles vão se comportar durante o resto do ano. Já na volta 40, o Verstappen ele para e ele coloca os pneus duros e o Hamilton passa novamente enquanto ele estava parado, né? O Verstappen ele volta 8,2 segundos atrás, tá? E ele tinha 16 voltas para poder passar o Hamilton ali. Ou seja, o pneu do Hamilton já estava velho, ele estava 8 segundos na frente, só que ele tinha muitas voltas ainda para poder chegar no Hamilton, então era bem complicado para o Hamilton segurar ele. Na volta 45, Ocon da Alpine e o Vettel, que está na nova Aston Martin, que diga-se de passagem, tá lindo esse carro, verde, muito bonito, ficou nesse carro. Eles se tocaram na curva 1 e Ocon rodou, Verstappen rodou também, Vettel rodou também, foi bem ruim isso aí para os dois. E depois da corrida o Vettel foi lá, pediu desculpa, tem um vídeo na internet aí bem legal do Vettel se desculpando com o Ocon, tá tudo bem entre os dois. Na volta 53, o Verstappen passa na pista o Hamilton a 3 voltas para o final. Ele passou, ele chegou, ele estava 8,2 segundos atrás, com pneus mais novos, e ele vinha muito mais rápido, já estava com a volta mais rápida da corrida. O Hamilton não conseguiu segurar o Verstappen, e o Verstappen passa ele, mas na continuação o Hamilton retoma a ponta. Por quê? Na curva 4, tem um espaço entre a zebra e a pista que, após a zebra, você não pode estar usando. E isso já estava no regulamento. Durante a corrida, os diretores de prova já estavam falando, tem gente que está usando isso demais, não pode. E o Verstappen ele passou por fora da pista para ultrapassar o Hamilton. E isso é contra o regulamento. E na hora que ele passou, a equipe já entrou em contato e falou, Verstappen, deixa o Hamilton passar, essa ultrapassagem foi ilegal. Então, o Hamilton passou na frente novamente. E o Verstappen ele só tinha mais 2 voltas agora para poder passar na frente e ganhar a corrida. O Verstappen se aproximou muito, ele chegou a ficar 0,3 segundos atrás do Hamilton, mas ele não conseguiu a ultrapassagem. O Hamilton ganha mais uma, a primeira do ano dele, e fim de prova, incrível. Quem não pôde assistir, se puder, assista. Essa corrida foi muito boa para ser a primeira corrida do ano, e eu acredito que essa temporada vai ser uma das mais competitivas dos últimos anos, porque foi dominado pela Mercedes nos últimos anos, né? Só mais uma coisa, na última volta, acho que na penúltima volta, o Bottas, ele parou, porque ele já estava mais de 28 segundos na frente do quarto colocado, que era o Lando Norris. Ele parou só para colocar mais um jogo de pneu macio, que é o mais rápido, para dar a volta mais rápida. Quem ganha a volta mais rápida e fica entre o top 10, fica com 1 ponto a mais na corrida. E ele conseguiu fazer isso e tirou a volta mais rápida do Verstappen, tá?
Então, aí o top 5, né, ficou Hamilton, Verstappen, Bottas com a volta mais rápida, Lando Norris e o Sérgio Pérez. Lembra que no começo que eu falei do Sérgio Pérez, que ele largou lá de último, né, lá de dentro dos boxes? Ele escalou o pelotão inteiro para chegar em quinto. Para mim, Sérgio Pérez, destaque da corrida, tá? Destaque da corrida foi o Sérgio Pérez largando dos boxes, chegou em quinto. Se ele tivesse largado de 11º, vai saber o que ele não podia ter feito. Talvez chegar em terceiro, um pódio para ele. Eu acredito muito no potencial do Pérez, ele é muito experiente, então acredito que ele vai se dar muito bem aí. Outro destaque foi o Hamilton, tá? Talvez seja um pouco clichê falar isso, mas o Hamilton foi muito bem na corrida. Ele conseguiu segurar o Verstappen, que tinha carro melhor para a pista, estava mais rápido, e além do Hamilton, a Mercedes conseguiu fazer um trabalho com que o Hamilton ajudasse ele, né? Então, é isso aí. Decepções da corrida. Eu não consegui escolher uma decepção só, porque foram muitas, tá? Primeira decepção da corrida, Haas. Não era uma decepção, era basicamente uma coisa que já vinha acontecendo, mas o carro da Haas é uma carroça. É uma carroça de 4 rodas ali que não dá, cara. Não dá, é muito ruim o carro da Haas. E a Haas, ela tem 2 pilotos inexperientes. Nunca pilotaram um carro de Fórmula 1 em corrida antes, que é o Mazepin e o Schumacher, tá? Outra decepção, Aston Martin. Mesmo com o Stroll chegou em 10º, marcou 1 ponto, mas ano passado eles tinham um carro muito bom, que era o da Racing Point. Ano passado eles tinham um carro bom, Vettel chegou em 15º. Ele só não chegou atrás do Schumacher. Ele só ficou na frente da Haas, que era o principal. Então, Aston Martin muito mal o desempenho, Vettel muito, muito mal mesmo. Tava torcendo muito pro Vettel, mas não deu para ele largou mal, bateu na corrida, então foi bem complicado para ele. E a última decepção, Gasly, Pierre Gasly, largou bem, mas tocou no início, foi lá para trás e não teve ritmo de corrida nenhum. Talvez um outro destaque seja o companheiro de equipe do Gasly, que tinha o mesmo carro, era um estreante, que é o Yuki Tsunoda, o japonês. Ele não conseguiu passar para o Q1 e chegou em 9º para a primeira corrida dele. Ele é muito novo, tem 20 anos somente, e chegou em 9º. Esse menino, se tiver o carro certo, um trabalho em volta dele certo, ele vai longe. Tá? Então, basicamente, foram esse aí. Eu vou deixar agora aqui para vocês a classificação, tá? Deem uma olhada aí. As McLaren ficaram ali, Lando Norris em 4º e Ricciardo em 7º. Foi um resultado ok para eles, talvez eles esperavam um pouquinho, algo a mais. E outra coisa mais legal também, Ferrari, para os fãs da Ferrari, Leclerc chegou em 6º e Carlos Sainz em 8º. A Ferrari deu um passo a mais do que ano passado estava muito, muito mal mesmo. Então esse ano já deram uma melhorada. A Ferrari, se eu não me engano, foi a equipe que menos perdeu velocidade com a atualização da aerodinâmica para esse ano. E eles tiraram um bom proveito disso. Vamos ver como é que vão ser as próximas corridas aí. Eu vou estar tentando soltar um outro vídeo aí sobre um outro assunto enquanto a gente não tem a rodada da Emília-Romanha, que vai ser na Itália. Para quem não sabe, essa pista é a pista de Imola, é a pista onde o Ayrton Senna faleceu em 94. E é uma pista muito boa, é uma pista legal, é uma pista muito rápida, são difícil de ultrapassar em algumas curvas, mas sempre dá bastante coisa legal que acontece lá. Esse início agora, Bahrein, Imola, que é Emília-Romanha, e Portugal vão ser corridas muito, muito legais. Depois a gente tem duas corridas que não são muito boas, né? Barcelona, na Espanha, e Mônaco, que são corridas que são meio travadas, mas aí é assunto para outro vídeo. Gente, muito obrigado se você ficou até aqui. Por favor, se você puder, se inscreve no canal, é de graça, deixa um like aí e até a próxima. Valeu!